Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Ontem, na Igreja Manancial de Fé, em todas as igrejas do Manancial de Fé, foi um dia muito especial. Um dia onde participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, onde participamos da Santa Ceia. Eu queria gravar esse vídeo para poder falar o que é a Santa Ceia e qual a importância da Santa Ceia para nós cristãos. A Santa Ceia, ela foi instituída por Cristo Jesus no dia de Páscoa. Jesus havia entrado em Jerusalém, havia sido ovacionado pelos israelitas, quando eles diziam Hosana ao Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus ele vai para o cenáculo e com seus discípulos ele come, ele participa da Páscoa. E é nesse dia, antes de ser preso, antes de ser morto na cruz, ele institui a Santa Ceia, a qual nós participamos hoje. Mas para entender a Santa Ceia, nós precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12. Isso, Êxodo capítulo 12. O que estava acontecendo naquele tempo? Deus, ele escolheu um povo para si. O povo chamado povo de Israel. Ele chama Abraão. Ele diz a Abraão que a descendência de Abraão seria grande, seria como as estrelas do céu, e que da sua descendência nasceria um em que seriam benditas todas os povos da terra, ou seja, Jesus Cristo descenderia de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, entre eles um chamado José, que era um filho que Jacó, que já tinha o nome de Israel. Jacó é a mesma coisa de Israel. Era um filho que Jacó mais amava, e por isso ele era invejado pelos outros irmãos, e esses irmãos, num surto de ciúmes, de inveja, vendem José como escravo. José vai parar no Egito. Lá no Egito ele sofre muito. Lá no Egito, depois de ter sofrido muito, o faraó do Egito tem um sonho, o qual José interpreta, que era a interpretação do sonho do faraó era 7 anos de bonança, de prosperidade, depois 7 anos viria de fome. E José interpreta esse sonho e diz a faraó o que ele deve fazer. Ele deve ajuntar mantimento no tempo de bonança e para guardar para o tempo de escassez. Bom, vem o tempo de bonança, o faraó institui José governador do Egito para que José cuidasse dessa parte de armazenar alimento no tempo de prosperidade, para poder ter alimento no tempo de escassez. E é quando também a fome chega até Canaã, onde José morava com seu pai, com seus irmãos, e que os outros irmãos, os irmãos de José vai até o Egito procurar comida. E quando José é reconhecido, depois que José é reconhecido, José perdoa seus irmãos por ter vendido ele, diz que tudo o que aconteceu com ele não foi por maldade dos irmãos dele, mas sim por soberania de Deus, que Deus havia planejado tudo aquilo. E aí, realmente, Deus é soberano. E aí ele vai buscar o pai, vai buscar Jacó, vai buscar o resto da família, e 70 pessoas saem de Canaã e vão para o Egito. Ali no Egito eles
o faraó do tempo de José dá a eles uma terra chamada Gozém, e ali eles se estabelecem e ficam durante um tempo, até que José morre, até que a geração de José morre, até que Jacó, todos eles morrem, e o tempo passa e surge um faraó, o qual não conhecia José, o qual não considerava José. E esse faraó, vendo que o povo de Israel crescia ali na terra do Egito, prende eles e faz deles, o faraó faz do povo de Israel escravos. Isso Deus havia predito a Abraão em Gênesis capítulo 15. Deus havia falado que o seu povo seria feito escravo, o povo de Israel seria feito escravo durante 400 e poucos anos, e realmente isso aconteceu. Esse povo ficou escravizado no Egito durante 400 e poucos anos, até quando Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés nasce, tem um nascimento dramático, a mãe dele teve que colocar ele num cesto, num monte de capim. A filha de Faraó acha Moisés, leva Moisés para ser criado no palácio. Moisés é criado no palácio, mas Moisés sabia quem ele era, que ele era um hebreu, que ele era um judeu. E ele saindo na rua para poder ver como é que estava a construção, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele mata esse egípcio, e vendo que matou esse egípcio, ele tem que fugir. Ele foge para a terra de Midian. Lá ele conhece seu sogro Jetro, conhece sua esposa, casa, tem um filho. E ali ele vive durante muito tempo, até que um dia o próprio Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, onde Deus chama Moisés e diz que Deus, o próprio Deus, iria livrar o povo de Israel e usaria Moisés para isso. Então Moisés vai Moisés é enviado para o Egito novamente, agora para ser um vaso, um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Deus, para libertar o povo de Israel, ele poderia fazer isso de forma... Só que Deus, ele endurece o coração de Faraó, para Faraó se negar a libertar o povo de Israel. E nesse endurecimento do coração de Faraó, Deus manda 10 pragas no Egito. Essas 10 pragas têm um motivo. O povo do Egito era um povo muito idólatra. Eles adoravam vários animais, adoravam as coisas, as estrelas, adorava o boi, adorava a vaca, o touro e um monte de coisa, sapo, rãs. Então Deus manda 10 pragas justamente para mostrar que existe somente um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder. Então Deus, com as 10 pragas, humilha o povo do Egito antes de libertar o teu povo. E para libertar o teu povo, Deus manda a 10ª praga. A 10ª praga é chamada a praga dos primogênitos. Deus diz que vai matar, que vai ferir todos os primogênitos do Egito. Inclusive, também estaria na lista o povo de Israel. Mas para o povo de Israel, Deus dá uma ordenança. E aí nós encontramos isso no capítulo 12 de Êxodo. Ele dá uma ordenança dizendo que o povo de Israel, cada família, deveria pegar um cordeiro macho sem defeito. Ou seja, sem defeito, sem sarna, sem cegueira, sem nada quebrado, perfeito. Pegasse esse cordeiro, imolasse esse cordeiro, colocasse o sangue numa bacia, com isopo molhava na bacia e passava nas vergas da porta, que é nos batentes das portas. E aquilo serviria de sinal. Quando o anjo da morte viesse para ferir os primogênitos do Egito, quando ele visualizasse aquele sinal, ele passaria por cima. Ou seja, ele chegaria na casa do israelita para ferir o primogênito da casa do israelita. Porém, ele via aquele sangue do cordeiro na verga da porta, ele
passava por cima. Por isso vem o nome Páscoa, Pessar, passar por cima. E depois que o cordeiro tivesse sido imolado, aquele cordeiro deveria ser assado, comido, junto com pães asmos, pães sem fermentos e ervas amargas. E assim acontece, Deus, através dessa 10ª praga, liberta o povo de Israel. É quando o faraó deixa o povo de Israel sair. É quando o povo começa a sua caminhada, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto para chegar à terra prometida, a terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã. E Deus dá uma ordem para que o povo de Israel, celebrem anualmente a Páscoa, para simbolizar, para que as gerações futuras pudessem olhar para trás e ver que com grande mão poderosa, Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Existe uma simbologia quando a gente fala do pão sem fermento, ou seja, quando você olha para o Egito era uma terra idólatra. E o povo de Israel estava contaminado com a idolatria, contaminado com o pecado do povo do Egito. Comer o pão sem fermento significava que o pecado estaria ficando para trás, que ali Deus estava resgatando o seu povo, e que era para o seu povo andar em santidade, esquecer o fermento do pecado do Egito. As ervas amargas era para lembrar que era para quando o povo de Israel estivesse no deserto, eles não tivessem desejo de olhar para trás, porque ervas amargas, aquilo fica na boca, aquele amargo fica na boca. Esse amargo era para lembrar da amargura que o povo de Israel teve durante o tempo que eles ficaram escravos no Egito, e para que eles não tivessem desejo de voltar para trás. Então a Páscoa foi instituída de ano em ano, ser celebrado de ano em ano, para o povo de Israel lembrar que com tão grande mão forte e poderosa Deus os libertou da escravidão do Egito. Bom, chegamos no Novo Testamento. O povo de Israel comemora a Páscoa. Então Jesus, ele está comendo a Páscoa com seus discípulos no cenáculo. E é quando ele institui a Santa Ceia. Olha só o que Jesus diz em Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. Ele lhe deu dizendo: Este é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. A Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A Santa Ceia, para nós, simboliza a libertação que Cristo nos trouxe através do seu sacrifício da escravidão. Ou seja, Cristo nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão de Satanás. Quando você vai em Efésios capítulo 2, verso 1, lá o Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em pecados e delitos, em nossos pecados e nossos delitos, que nós estávamos escravos do curso deste mundo. Nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos da nossa vontade, da nossa natureza pecaminosa, nós éramos escravos do pecado. E Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da culpa do pecado. Cristo nos libertou do domínio do pecado. E Cristo nos libertou
da presença do pecado. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós cremos em Cristo, nós somos livres da culpa do pecado. Ou seja, nós somos justificados dos nossos pecados. Justificado significa se tornar justo, mas não se tornar justo por conta da nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Cristo leva nossos pecados e imputa sobre nós a sua justiça. Deus, quando olha para mim, olha para você que aceitou Cristo Jesus, Ele não olha o nosso pecado, Ele não olha a nossa vileza, mas Ele olha a justiça de Cristo, então Ele nos aceita. Cristo nos liberta do domínio do pecado, ou seja, a partir de agora nós somos regenerados, nós crescemos de graça em graça, nós somos santificados dia após dia. O pecado ainda nos assedia, o pecado ainda quer tomar conta de nós, o pecado ainda quer nos fazer, nos derrubar. Porém, através da palavra, através do meio de graça, Deus nos dá força, através do Espírito Santo de Deus, que Ele envia. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem sobre nós. E esse Espírito Santo, ele nos leva à santificação. E essa santificação faz com que nós vençamos o domínio do pecado. O pecado continua tendo poder, sim, mas nós podemos vencer através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Cristo venceu o pecado na cruz. E nós vencemos também a presença do pecado. Isso não é agora, isso é na glória, isso é quando Cristo voltar. Ou seja, a palavra do Senhor deixa bem claro que nós seremos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte, nós também teremos um corpo glorificado, e um dia nós iremos morar no céu, um dia nós iremos morar em um lugar onde habita a justiça, no novo céu e na nova terra, onde não haverá a presença do pecado. Então, através da Santa Ceia, nós lembramos que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou da escravidão de Satanás, nos libertou da escravidão da morte. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, por isso que nós comemoramos, que nós participamos com muita alegria do corpo e do sangue do Cordeiro. O corpo de Jesus Cristo, que foi rasgado, que foi arrebentado naquela cruz. O sangue, nós participamos do sangue de Cristo, do sangue que foi vertido pelos nossos pecados. O sangue do Cordeiro que foi vertido para nos libertar do pecado. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos olhando para a cruz. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos desse amor, nós lembramos desse sacrifício, e Cristo diz para que nós façamos isso até que Ele venha, ou seja, Ele nos dá a certeza que Ele virá. Enquanto Ele não vem, nós olhamos para a cruz. Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos de onde nós fomos tirados, nós lembramos que nós não somos melhores do que ninguém, nós lembramos quem nós somos, vis pecadores, nós lembramos de que nós merecemos a morte eterna, nós merecemos o inferno, mas nós lembramos do grande amor de Deus por nós, que entregou seu próprio Filho para morrer numa cruz. E quando Cristo morre naquela cruz, assim como o povo de Israel foi livre da escravidão do pecado e celebra a Páscoa para lembrar, para trazer à memória que foram libertados por Deus da escravidão do Egito com mão forte e poderosa, nós participamos da Santa Ceia, lembrando que nós fomos libertados, nós fomos libertos da escravidão do pecado, o pecado que nos assediava, o pecado que nos assedia, o pecado que quer tomar conta de nós, a nossa natureza pecaminosa que inclina para o pecado. Ou seja, quando nós não pecamos, quando nós escolhemos amar a Deus, escolhemos adorar a Deus do que pecar, não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós fomos transformados, nós fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Não há mérito nenhum em nós, nem haverá mérito nenhum em nós. Desde o início até o fim, é graça de Deus. E é essa graça que nós pregamos, é esse Cristo que nós queremos apresentar a todos vocês. O Cristo Redentor, o Cristo que nos liberta e o Cristo que nos salva de uma condenação eterna através da sua morte e ressurreição. Amém?
Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.